Operação Lava Jato tem contribuído para o processo de recolonização do Brasil, através do desmonte de setores importantes da estrutura produtiva do país. O deputado federal Glauber Braga mostra nessa entrevista como isso está ocorrendo e reafirma que o juiz Sérgio Moro, atual ministro da Justiça, tem papel importante nessa articulação entreguista. Você tem afirmado que a Operação Lava Jato é parte de um plano de desmonte da economia brasileira. Qual o papel do juiz Moro nesta estratégia? O Moro sai enfraquecido desse episódio, da revelação das conversas por parte do Intercept, e fica evidente, pelo conjunto dos diálogos que ele não nega, que ele atuou como um juiz parcial. Isso é mais grave do que isso, o que já seria gravíssimo, né? Que ele atuou como um agente em operação para a implementação de um programa econômico para o Brasil. Eu, antigamente, tinha dúvida se o Moro era um agente voluntário ou involuntário de todo esse processo. Ou seja, você precisa implementar um programa econômico ultraliberal que retire os direitos sociais, as garantias sociais da Constituição, fazendo com que o mercado brasileiro possa estar sendo disputado por outros grupos de outras nações, outros grupos internacionais. E eu pensava, não, pode ser que o Moro não tenha consciência de que é um operador para esse tipo de política. Hoje eu tenho convicção, ou seja, com tudo que ficou demonstrado, ele tinha consciência do papel que a Lava Jato desempenhava para que um programa econômico ultraliberal pudesse estar sendo implementado no Brasil com diminuição de resistência. Onde estão essas evidências? Por exemplo, quando nas conversas com Dallagnol, em determinado momento eles dizem, não, para esse ponto específico a gente tem que fazer a consulta aos americanos. Quando ele estabelece uma relação não esclarecida devidamente com o Departamento de Estado do governo dos Estados Unidos, com viagens que são recorrentes aos Estados Unidos. Quando os questionamentos são feitos dos motivos da viagem, daquilo que foi feito, eles correm para apresentar uma resposta, mas não conseguem convencer naquilo que estão apresentando e dizendo. Então essa é uma relação umbilical e o Moro desempenhou a partir da Operação Lava Jato, em conjunto com alguns procuradores, mais especificamente o chefe da Operação Lava Jato, que não era tão chefe assim, né? Já está demonstrado que o Moro exercia também esse papel. Eles exerceram um papel fundamental de implementação de um programa ultraliberal de desmonte que não defende os interesses brasileiros, e eles foram operadores dessa ação que destruiu os setores da economia brasileira. O ente federativo que mais sofreu com a Lava Jato foi o estado do Rio de Janeiro. Entre Cabral e Moro, quem prejudicou mais o Rio? Olha, eu acho que é difícil hierarquizar esse tipo de dano que foi feito ao estado do Rio de Janeiro, porque eles de alguma forma se complementam de maneiras diferentes, né? Ou seja, o Cabral levou o estado do Rio de Janeiro à situação e à circunstância que a gente tem hoje, quando se articula com o PMDB, de fato, para colocar em prática um projeto político que desviou recursos públicos, inegavelmente, e que esses desvios que foram operacionalizados por ele serviram como justificativa para que, inclusive, Moro, Dallagnol e companhia tivessem o álibi para colocar em operação o seu projeto, né? Então, eu, ao invés de hierarquizar, eu diria que eles foram complementares no desmonte operado para o estado do Rio de Janeiro. É correto afirmar que, além da cadeia produtiva do petróleo e do gás, a Lava Jato prejudicou as empresas brasileiras de engenharia? Diretamente. Está tendo agora a CPI, uma CPI do BNDES. Eu estou lá, inclusive, para fazer a defesa dos bancos públicos e demonstrar que estou lá fiscalizando eles, né?
E os dados apresentados pelo próprio BNDES são muito evidentes, né? Você teve no período de investigação dessa CPI, que a gente tem que ficar de olho nela, porque a gente tem que entender quais são os objetivos que estão operando e quem são aqueles, inclusive, que estão utilizando da CPI para ampliar o desmonte, mas os dados apresentados pelo próprio BNDES agora, recente, demonstram que no período de investigação, o Brasil dobrou a sua participação no mercado internacional em serviços de engenharia. Coincidentemente, foi nesse mesmo período que os Estados Unidos perde 10 pontos de participação no mercado internacional. Isso não é um dado que possa ser desprezado para o que se operou logo depois, né? O que poderia ser feito de mais incisivo para provar e punir a má-fé de Sérgio Moro? Olha, quando houve a invasão por hackers de celulares de Moro, Dallagnol e companhia, existia um pensamento majoritário no meio jurídico de que aquelas provas não poderiam ser utilizadas, já que foi feita uma interceptação ou um acesso de maneira ilegal. Só que esse quadro se modificou, porque quem deu validade às provas recolhidas foi o próprio Supremo Tribunal Federal, quando disse: essas provas não podem ser jogadas na lata do lixo. Se o Supremo fez esse tipo de manifestação, ele está dando legalidade ao conteúdo daquelas provas que precisam ser investigadas. Objetivamente, o que pode ser realizado? Em primeiro lugar, né, tem que ter um esforço da opinião pública e um esforço da sociedade civil organizada pelo afastamento imediato de Sérgio Moro do Ministério da Justiça. Como é que aquele que comanda a Polícia Federal e que pode, inclusive, utilizar o aparato institucional para blindar aliados e perseguir adversários, num processo em que ele é parte, ou seja, porque ele é quem tem que ser investigado, ele não pode ficar no comando da Polícia Federal, exatamente utilizando esse aparato institucional. Então, um esforço social pela saída dele do Ministério da Justiça. Segundo, né, fazer com que esse esforço chegue ao Supremo Tribunal Federal, para que medidas sejam tomadas também para não deixar que o estado de exceção ampliado se torne um fato consumado. Acho fundamental a manifestação do próprio Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, porque representações já foram apresentadas. A partir do momento que essas organizações, instituições não se manifestam, eles estão dizendo para a sociedade também que concordam com o arbítrio e com aquilo que foi feito por representantes dos seus poderes na atuação onde houve uma fraude pactuada entre acusação e julgamento, fazendo do juízo um juízo parcial, né? Por isso que na sessão da Comissão de Constituição e Justiça eu disse e repito, né, Moro exerceu um papel de juiz ladrão, né? O que é o juiz ladrão? No campo de futebol, é aquele que se coloca do lado de uma das equipes para fraturar o resultado liso do jogo, né? Para fazer com que a partida tenha um resultado pré-estabelecido. Foi exatamente o que ele fez. Agora apresentaram lá uma representação contra mim, pedindo a cassação do mandato no Conselho de Ética da Câmara. Eu não vou tirar uma palavra do que disse, vou reafirmar e vou fazer questão de utilizar todos os meios de provas necessários. A gente tem, por exemplo, lá direito a 8 testemunhas. Eu quero utilizar as 8. E, inclusive, já adianto a minha tese principal de defesa, que vai ser a exceção da verdade. Vou fazer questão de que as testemunhas que podem falar sobre o papel que tem sido desempenhado por Moro como juiz parcial, como juiz ladrão, que elas possam estar tendo essa oportunidade de fazê-lo na Câmara dos Deputados. Por que não, por exemplo, ter a oportunidade lá de pedir que o Tacla Duran possa se manifestar como testemunha também nesse processo? Como as frentes parlamentares existentes no Congresso atualmente poderiam atuar na defesa da articulação BNDES, Tesouro e Petrobras em prol do desenvolvimento? As votações, as deliberações normalmente acontecem às terças, quartas e quintas, e com o conjunto de ataques que estão sendo realizados, você tem matérias em que é necessária uma defesa
uma defesa por parte dos partidos de oposição que te leva quase ou praticamente todo o tempo. Mas isso não pode ser desculpa para a gente não ter uma articulação proativa, né? Então acho que toda frente parlamentar que consiga articular a ação de deputados e senadores em conjunto com a sociedade civil organizada, acompanhando procedimentos e ao mesmo tempo tendo a possibilidade de propor alternativas, ela é muito positiva e vai ter o meu esforço também nesse segundo semestre para me articular não só com a Frente Parlamentar em Defesa da Petrobras, mas do conjunto das estatais brasileiras que estão sob ataque. O material produzido pela CPI da Petrobras, realizado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, não poderia ser usado em nível federal? Convém a gente repetir aquilo que pode parecer óbvio. Estão desmontando o Estado brasileiro, estão trabalhando para desmontar o conjunto das estatais e a Petrobras, fazer com que você mande óleo bruto para o exterior para que a gente venha comprar aquilo que já está refinado, pagando por um preço muito mais alto, quando a gente podia sustentar o desenvolvimento nacional a partir de tudo aquilo que já foi realizado por tecnologia brasileira pela Petrobras. A gente está no meio de uma disputa internacional muito forte, né? Uma potência decadente, mas que ainda é a mais poderosa do mundo, com muita força, que é os Estados Unidos, e uma potência ascendente, que é a China, com os Estados Unidos procurando operar principalmente na Europa para ampliação da sua influência e na América Latina. E a gente não pode deixar de dizer que aqui no nosso continente, mais especificamente na América do Sul, está a maior reserva de petróleo do mundo. Isso não é pouca coisa para os interesses, principalmente, de uma potência decadente, mas que ainda tem muita força e é aquela que tem a maior força bélica do mundo para fazer com que os seus interesses sejam preservados. Sim. A sociedade parece estar anestesiada. Estamos no caminho oposto ao da mobilização? E o pior é que a gente está no caminho oposto, não é porque eles tenham convicções liberais. A gente está no caminho oposto por uma articulação que é efetivamente entreguista. E não dá para passar pano na expressão que é exatamente essa. Por que eu digo isso? Né? Você pode ter um ideólogo liberal que você vai discutir com ele e mostrar que as teses deles não foram bem-sucedidas no mundo para garantir direitos básicos das pessoas. Mas Paulo Guedes vai para os Estados Unidos e numa reunião com operadores ou, entre aspas, investidores, ele diz que tem que vender tudo que seja possível num mais curto espaço de tempo. Inclusive a casa do presidente da República, se ele tiver, colocando alguma dificuldade em fazê-lo. Até um liberal honesto sabe que esse tipo de declaração só serve para abaixar o valor daquilo que pode ser vendido. Então eu não posso definir uma política dessa nem como liberal do ponto de vista econômico, que a gente já teria posições claramente, evidentemente contrárias, mas é uma política entreguista, né? Então como é que a gente se contrapõe a isso? Com a mobilização. A sociedade está anestesiada? Uma parte da sociedade sim, mas eu quero fazer uma avaliação de natureza mais simples. Hoje o Bolsonaro tem 30%, segundo a última pesquisa da Datafolha, de gente que dá sustentação ao seu governo, acha ótimo e bom, independentemente do que ele faça, e uma parcela que se beneficia das ações tocadas pelo governo com interesse de classe. Você tem 30% que compõem uma base dura de oposição às políticas que estão sendo implementadas pelo governo e que já perceberam, se deram conta que está tendo um fechamento de regime, que descamba para o fascismo e que retira o conjunto de direitos e garantias sociais. E você tem 40% que estão no meio do caminho ainda perdidos e formando as suas convicções e vivendo a vida dura e cotidiana de ir para o trabalho e muitas vezes sem ter tempo de reflexão para o que está acontecendo porque está tendo que correr atrás de colocar comida em cima da mesa. Acho que a gente tem que gastar menos energia com os 30% que já estão lá convencidos e mais energia com esses 40% que estão sensíveis ao convencimento, ao diálogo e que são aqueles que vão sofrer as consequências mais danosas das políticas que estão sendo implementadas por Bolsonaro.
o tema da corrupção foi usado apenas para alavancar a Lava Jato. Já existe entendimento político deste fato? E no nosso campo, e falo isso respeitosamente, não compreender que o sistema penal, nesses casos em específico, está sendo utilizado para a implementação de um programa econômico e todo aquele que se apresente como podendo interromper pelo menos esse programa econômico vai estar na linha de tiro, está perdendo o bonde da história quem não tiver essa compreensão. Esse mesmo movimento que dizia que era contra a corrupção, agora apresenta o conjunto das suas mazelas, mas mais do que isso, não apresenta nenhum pudor em blindar e defender os seus próprios interesses corruptos. Gostaria de acrescentar mais alguma informação? Eu queria agradecer, né? Porque no atual momento que a gente está vivendo, dificilmente a gente tem veículos, meios de comunicação que dão a oportunidade da gente dizer aquilo que não estava pré-estabelecido. Então, furar essa rede que limita o debate na opinião pública brasileira é fundamental. E que a gente consiga concentrar todos os nossos esforços numa ação onde a esquerda precisa ter amplitude para resistir ao momento que está colocado, que tem amplitude, inclusive, para resistir ao fechamento do regime, isso é fundamental, mas que isso não seja um sinônimo de deixar de lado a defesa de um desenvolvimento soberano brasileiro contra a política de desmonte que está sendo operada. Se eu tiver que, taticamente, me reunir com um representante de centro que faça a defesa de privatização para não ter o fechamento de regime, ok. Mas isso não pode ser sinônimo de eu também não olhar para esse mesmo representante e mostrar para a sociedade brasileira que ele está operando a sua ação para entregar, para vender o nosso país. A gente não pode deixar de fazer esse debate. Então as duas coisas têm que ser feitas na nossa avaliação, na minha avaliação, conjuntamente. Trabalhar contra o fascismo, contra o fechamento do regime, mas trabalhar também com a mesma força e contundência contra o desmonte do Estado brasileiro nas suas garantias sociais, contra as rodadas de privatizações, contra esse adesismo descarado que atende primeiro aos interesses de Washington para não atender aos interesses brasileiros. Se Bolsonaro, Paulo Guedes e companhia querem ficar de joelhos para Donald Trump e os interesses que estão representados por ele, eles que fiquem como pessoa física, mas nós, como brasileiros, não vamos ficar de joelhos nem para Bolsonaro e nem para esses interesses. Moro exerceu um papel de juiz ladrão.